Moralistas trevosos conseguem até provocar sombras, mas não conseguem parar o sol. Vejam. Está na Bíblia que Josué deu a ordem e o sol parou. Do ponto de vista lógico, tal coisa não poderia ter acontecido, visto que não é o sol que se move, sim a terra que se move em torno do sol. Então, para sermos exatos, Josué teria parado a terra. O que, se acontecido, teria provocado um cataclisma cósmico, já que afetaria toda a órbita do sistema solar, consequentemente da nossa galáxia, de todas as outras galáxias, do universo e até do multiverso. Mas Josué parando o sol é uma questão de fé, e fé não se discute. Parou e pronto, afirma meu primo Caleb. O mesmo que faz sexo com a esposa apenas para a procriação e assim mesmo através de um buraco no lençol. Porém, matematicamente, Caleb e seu buraco, que me desculpem, mas a Terra continuou se movendo em torno do Sol. E por se move, afirmou Galilei, há mais de 500 anos. Galileu, que Caleb nem imagina quem é, pensa que Galileu é aquele que nasceu na Galileia. Pois ao ver a onda moralista, hipócrita, que atravessou o país esta semana, é que eu me lembrei da história de Josué. Lembrei-me de todas as tentativas vãs de moralistas trevosos tentando parar o mundo e suas expressões. A título de relembrar, eu anotei algumas delas e vou ler para vocês, porque eu não consigo me lembrar de todas de cor, então vou me apoiar na leitura. E as que eu esquecer de mencionar, que vocês se lembrem, me relembrem nos comentários deste vídeo. Vamos lá. Em 1911, em pleno Rio de Janeiro, do centro da cidade do Rio de Janeiro, uma senhora foi espancada porque ousou sair à rua com calça comprida. Naquele tempo chamava-se jupe culotte. Não podemos esquecer que expressões artísticas como roda de samba, machixe, jongo, apache e outras danças e ritmos eram proibidos pela polícia. O tal do machixe, então, era uma dança sensual demais para ser praticada em salões ou em famílias. Imagina a boquinha da garrafa. As religiões de matriz africana eram terminantemente proibidas por lei e seus membros eram presos, arrastados para a cadeia, os terreiros eram fechados. Pela psiquiatria, o transe mediúnico era considerado estado de possessão, e logo passível de tratamento psiquiátrico, de internação. No início da década de 50, nós tivemos o surgimento do rock, com Bill Haley e seus cometas, e logo depois com Elvis Presley, pois a música rock era demonizada, era considerada um símbolo do demônio na música e na expressão artística. A pelvis do Elvis era uma ameaça à sexualidade das mocinhas virgens. E até o surgimento do rock, o homem não podia usar camisa de cor, quanto mais bermuda de cor, calça de cor. O homem tinha que usar camisa branca, cinza ou bege clarinho. Terno, para homem, só se fosse marrom, azul marinho, preto e branco. Durante a Semana Santa, durante toda a semana, as rádios e as televisões não podiam tocar música que não fosse música sacra. As imagens e gravuras de santos dentro das casas e igrejas tinham que ser cobertas com panos pretos e roxos. Não se podia nem mesmo rir em voz alta dentro das casas, quiçá nas ruas. Pais desquitados não podiam matricular seus filhos na maioria das escolas particulares que eram ligadas de alguma forma à Igreja Católica. Divórcio? Nem pensar. Adultério era crime, qualificado no Código Penal. E qualquer crime de honra cometido contra a mulher era absolvição certa. Jorge Amado, Monteiro Lobato, Pete Grilli, Júlio Ribeiro, Guerra Junqueiro e muitos e dezenas de outros autores eram proibidos pelo Index Católico. As famílias, as pessoas católicas não podiam ler estes livros. Eu mesmo estudei em colégio estadual, no estado laico, onde a biblioteca do colégio obedecia ao Index Católico. Não podia ter esses livros na biblioteca. Eram imorais, atentavam contra a família, contra o pudor.
Na década de 50 para 60, no Rio de Janeiro, um famigerado delegado Padilha não admitia que as calças tivessem na bainha delas a boca fina, a boca estreita. A boca tinha que ser larga. Ele saía em policiamento pela rua com uma laranja na mão, colocava a laranja na cintura do sujeito e deixava a laranja escorregar. Se a laranja não passasse embaixo da perna, lá no final da calça, o sujeito estava preso por atentado ao pudor por usar calça justa. Rapazes que tinham cabelos compridos, que usassem cabelo grande, como os Beatles, por exemplo, eram achincalhados, perseguidos, malhados, sofriam bullying, deu até marchinha de carnaval. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Até há bem pouco tempo, quando muito há um século atrás, mulheres honradas não podiam sequer mostrar o tornozelo, era imoral. Quando crianças, nós não podíamos frequentar casas ou brincar com outras crianças cujos pais fossem desquitados. A família não prestava. Homossexualidade era doença e até os libertários e revolucionários comunistas acreditavam nisto. Masturbação? Masturbação era prática condenável até pela medicina. A medicina dizia que levava à loucura. E se não levasse à loucura, crescia espinhas no rosto. Nascia pelos nas mãos. Misturava-se medicina com misticismo, com mitificação. Era o desespero dos adolescentes olhando a mão. Vou ficar com a mão cabeluda. Não! A mini saia, lançada pela Twigg, foi um escândalo. Mini saia era coisa de prostitutas ou então de mulheres que queriam ser estupradas. Sandálias do tipo havaianas. Eu lutei muito para ter minha primeira sandália havaiana, porque meu pai e minha família não admitia de jeito nenhum. Isso em 1960, 1961, 59, porque era coisa de mariquinhas e boiolas. E depois, quando passamos a poder usar, só podia ser branca. A tira tinha que ser branca. Se fosse de cor, já era viadagem. Os padres apregoavam que os comunistas comiam criancinhas. Depois é que se veio saber que eram estes mesmos padres que comiam as criancinhas. O primeiro beijo no cinema comercial só veio a ocorrer em 1961, para não ofender as famílias. Só em 61 que apareceu na tela o primeiro beijo, beijo de língua ou beijo sensual. No século XX, nus no teatro de revista eram permitidos, mas eram permitidos desde que as vedetes posassem nuas, mas não se movessem, ficassem paradas como estátuas rígidas e com um tapa-sexo. Só em 1969, com o musical Hair, é que o teatro brasileiro veio a conhecer nu no palco. Em 1967, os atores e o público da peça Roda Viva em cartaz no Teatro Escobar foram espancados e o teatro completamente depredado em nome da moral e dos bons costumes. O bobo, ingênuo e simples filme Je vous salue Marie ficou proibido no Brasil por anos e anos por ofensa. A Semana de Arte Moderna de 1922, essa então era considerada uma ofensa à família brasileira, à estética e à ética e aos bons costumes. O movimento Tropicália, Gil e Caetano eram considerados agentes da dissolução da família brasileira. E a voz de Janis Joplin tinha que ser calada, pois provocava sensualidade entre os jovens. Isto para falarmos apenas em termos de Brasil, sem contarmos a babaquice mundial que rola desde que Galileu afirmou que a Terra era redonda e que Martinho Lutero ousou desafiar o dogma da Virgem Maria. Enfim, os moralistas e os repressores trevosos tentaram, durante todo este tempo e através dos tempos, fazer parar o Sol, a Terra e tudo mais que se movesse. Quanto à pedofilia e à zoofilia, antes que comecem a gritar, eu deixo bem claras as minhas posições. Sou contra. São crimes e devem ser condenados. Mas realmente quando eles acontecem, não quando eles são forjados pela onda fascista que se espraia no país. E que reverbera sobretudo pela voz de políticos oportunistas e mentirosos. Os moralistas trevosos perderam todas as batalhas contra a luz. Não conseguiram parar nem o sol, nem a terra. E hoje não conseguem parar nem o vizinho do lado, que segundo eles fuma uma erva maldita, mal cheirosa, ao som de um ruidoso e demoníaco funk. Meus amigos, Josué parou o sol, não para que as trevas se fizessem, mas para que a luz continuasse a brilhar. Um abraço.
Gostou deste vídeo? Então mantenha a luz brilhando, dê seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Obrigado!